Bom, já faz 10 domingos que a gente está no livro do Apocalipse e hoje a gente vai chegar ao final dele, né? Depois de 10 domingos olhando para esse livro. Não vimos todos os detalhes, né? É impossível, 10 semanas a gente olhar para tudo, mas deu para dar uma boa olhada assim, todo o panorama dele. Hoje a gente chega no final do livro, o final da nossa série também. Nossa série que se chama Purificando a Imaginação. E por que purificar a imaginação? Porque Apocalipse a gente tem estudado, você que talvez está vindo aí pela primeira vez, a gente entende que Apocalipse ele é um livro muito simbólico, um livro onírico, né? Ou seja, como se estivesse dentro de um sonho, cheio de imagens que se sobrepõem umas às outras. Por isso a nossa interpretação de Apocalipse não é literal. A gente interpreta os símbolos, as imagens, né? Entendendo que também no contexto que ele foi escrito era uma mensagem codificada, porque a igreja estava sob forte perseguição do Império Romano. Então eles precisavam falar em códigos para que quem lesse aquilo pudesse entender, mas que os perseguidores não entendessem a mensagem. Então foi assim que a gente tem olhado, né? Foi dessa forma que nós olhamos para todos os temas que nós estudamos. Semana passada, por exemplo, a gente falou a respeito do inferno, né? Que é um tema pesado, mas eu acho que até que foi leve, porque a gente entendeu realmente essa visão olhando para os símbolos, olhando para as imagens e olhando como que isso se aplica a nós, como que isso é muito presente na verdade no nosso dia a dia. A gente vive num mundo que é um mundo de certa forma infernal, né? E como que na verdade a imagem que João joga para a gente, ela é meio disruptiva, ela ajuda a gente a entender a coisa de um jeito diferente. Nós vimos, por exemplo, que o inferno, na verdade, o diabo não reina no inferno. O inferno é a destruição do diabo, a destruição de todos os inimigos de Deus. Então, o Apocalipse sempre faz esse jogo com as imagens, de tal forma que a ideia é a gente enxergar as coisas de um jeito diferente. Foi assim que nós olhamos para o inferno semana passada. Se você não ouviu, tem lá no Spotify do Novo Norte. E é assim que a gente vai olhar hoje, então, para o final agora do livro. Nosso tema hoje é Purificando a Imaginação em relação ao futuro, tá bom? Ao futuro. Então eu quero convidar você a ler comigo o texto bíblico que está aí na tua liturgia, aí, né, no teu celular. A gente vai ler Apocalipse 21, de 1 a 7, depois o 22, 27, e depois o capítulo 22 também, de 1 a 5. Flavinha, você pode ler para a gente? Tem aqui, ó, se quiser. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ele vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, o qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o povo dele, os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já se passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois essas palavras serão verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas
ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm seu nome escritos no livro da vida, o qual pertencem ao Cordeiro. 22, 1-5. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Essa é a palavra de Deus para a gente. Como sempre, para guiar nossa reflexão, eu vou dividir em algumas partes, tá bom? Primeiro, o que Deus preparou para o futuro. Segundo, como isso desafia a gente. Como você participa desse futuro. E por último, de que maneira você vive o presente a partir do futuro. Mas antes, vamos orar de novo, Pai? Tua palavra foi lida, eu peço que o Senhor ilumine agora, Pai, nossa mente e nosso coração. Ajuda a gente a entender, meu Pai, tira o cansaço e que o nosso coração possa estar capturado, ó Deus, pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Então, em primeiro lugar, o que Deus preparou para o futuro? É muito interessante que o que Apocalipse diz para a gente é o seguinte: quando Deus consegue o que Ele quer, quando Ele tem aquilo, quando Ele conclui o plano dele, Ele tem aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele trabalhou durante toda a eternidade, o que é que Ele consegue? E Apocalipse mostra para a gente que Deus consegue uma cidade. Para pensar nisso? Isso é muito interessante, porque a história do mundo começa num jardim, mas Apocalipse diz para a gente que ela termina numa cidade. E isso desafia a nossa imaginação, porque com certeza você já viu alguma ilustração, alguma gravura mostrando o paraíso. Eu tenho certeza que era uma imagem meio rural, uma imagem de campo, uma imagem, né, de uma coisa aberta, assim, sem nenhuma construção. Não é isso? Quase sempre a gente vê isso. É interessante, até C.S. Lewis, por exemplo, que é um cara super imaginativo, quando ele escreve, por exemplo, O Grande Divórcio, que é uma história que é uma viagem, né, do inferno e no céu, o inferno é retratado como uma cidade cinza e o paraíso é retratado como um grande campo aberto, muito bonito. Então isso está no nosso imaginário popular, essa ideia da cidade como algo mau, como o inferno, e o paraíso como esse campo, essa natureza. E é muito fácil a gente entender por quê. Como eu trabalhei, né, a gente já viu o capítulo 18 de Apocalipse, que fala da Babilônia, a cidade da Babilônia, como a representante, né, de todas as cidades, na verdade. Na época lá que ele foi escrito Apocalipse, falava de Roma, que era a capital do Império Romano, né? A cidade, como a gente viu nesse domingo, ela nasce, a primeira cidade, do esforço humano do quê? De conquistar segurança. Toda a cidade, né, as cidades antigas, elas tinham paredes, né, muralhas que cercavam. A ideia era trazer proteção. Então ela nasce desse esforço de segurança, de riqueza, prosperidade, mas sempre desconectada de Deus. É um esforço humano sem contar com a ajuda de Deus. Babilônia representa isso. Representa todo empreendimento humano que é autossuficiente. E além disso, a gente viu que a cidade, o que é uma cidade? Cidade é a humanidade ampliada. Cidade é o lugar que você tem mais pessoas por metro quadrado, não é isso? Então, isso faz com que a cidade ela tenha uma natureza dupla. Ao mesmo tempo que a cidade ela é capaz de produzir coisas muito boas, a gente de fato tem, de certa forma, segurança, colaboração, riqueza, beleza. Ao mesmo tempo a gente também tem coisas muito ruins, tem violência, tem abuso, desigualdade, injustiça. Porque na verdade a cidade é o lugar onde a imagem e semelhança de Deus tem mais densidade, né? Por isso que Deus, quando consegue o que Ele quer, o que Ele tem? Ele tem uma cidade. Mas não é qualquer cidade. É uma cidade jardim. É uma cidade onde no meio dela você tem um grande jardim. Na rua principal, no bulevar, né, vamos pensar assim, você tem um rio correndo muito bonito, cristalino. Você tem a árvore da vida, com frutos, com folhas que curam.
E aí, se a gente ainda pegar os textos do Antigo Testamento que servem de inspiração para João, por exemplo, o texto de Isaías que a gente leu durante o culto, Isaías 65, a gente viu lá na confissão de pecados, né, e na declaração de perdão que esse novo céu, essa nova terra, até os animais que são inimigos, né, o lobo e o cordeiro, o leão e o boi, eles estão juntos. A natureza está reconciliada, a presa e o predador estão vivendo junto em harmonia. Se você pegar os Salmos, Salmo 96, Salmo 98, você vai ver que até coisas que para a gente não tem vida, como uma árvore, como um rio, as montanhas, os Salmos vão dizer que na presença do rei, as árvores elas dão risada, as árvores aplaudem, os rios cantam, as montanhas pulam de alegria. O que é isso? É aquilo que os profetas hebreus chamavam de Shalom. É quando todo o universo está em paz, ele está reconciliado com Deus. A gente tem uma imagem, né? O São Francisco, por exemplo. Você sabe por que toda imagem de São Francisco junto tem um cachorro? Sabe por que é isso? Você conhece a história dele? Na verdade não é um cachorro, é um lobo. Diz a lenda de São Francisco que é o seguinte: tinha um lobo que estava atacando um vilarejo e ele estava acabando com o rebanho do vilarejo. E aí São Francisco, ele fica sabendo dessa história, ele vai encontrar o lobo. E ele está caminhando no bosque e ele se depara com o lobo. E o lobo, a hora que vê ele, fica todo encrespado, né? Começa a rosnar, começa a vir perto assim, de uma maneira ameaçadora. Os discípulos do São Francisco vão todos para trás. E o São Francisco chega perto do lobo e fala assim: irmão lobo, por que você está fazendo isso? E começa a conversar com o lobo. Fala assim: cara, você está trazendo, o pessoal da cidade está chateado contigo. E se a gente entrar num acordo aqui? E aí ele conversa com o lobo e diz que ele entra no vilarejo com o lobo junto dele. E aí ele faz um combinado com aquela aldeia, né? Que os cidadãos eles não iam perturbar o lobo, eles iam alimentar o lobo e o lobo não ia mais fazer mal para aquela aldeia. E de fato dizem que isso aconteceu. O que é isso? Essa é a tradição da justiça de Deus, da justiça social, onde todas as coisas são reconciliadas. É disso que Apocalipse está falando, né? Então, aquilo que a cidade humana deseja, mas ela não é capaz de produzir com a autossuficiência dela, a visão de Apocalipse a respeito do futuro vai mostrar para a gente que isso é possível quando Deus entra na parada. E aí é muito interessante porque isso vai desafiar a gente de duas formas. Aí é o meu segundo ponto. Como que isso desafia a gente? Porque quando a gente olha para o futuro, tem duas formas básicas de a gente enxergar o futuro. A primeira é uma visão otimista do futuro. É essa ideia da cidade, dos homens, de que se a gente se esforçar, a gente vai conseguir construir um futuro melhor. É a visão humanista do mundo. Se você investir em educação, a coisa vai melhorar. Se você investir, em tecnologia, em ciência, se a gente tiver os recursos certos, a gente vai dar um jeito nas coisas. Se a gente colocar a pessoa certa no poder, se a gente colocar o presidente certo, os governadores certos, a política, e aí cada um vai ter sua opinião. Aqueles que são de esquerda vão pensar mais no coletivo, aqueles que são de direita vão pensar mais no individual. Mas a gente acredita que se a gente colocar o programa certo político, a coisa vai melhorar. Só que aí, assim, essa visão ela esbarra, né, na obviedade de que existe uma corrupção no mundo. E as coisas sempre elas se corrompem, elas não dão certo. Mas ainda assim é uma visão otimista. Se a gente se esforçar, a gente vai conseguir. Aí tem um contraponto que é o seguinte: aqueles que vão olhar e falar assim: não tem jeito desse mundo ser certo. Então a gente adia essa esperança lá no futuro, na eternidade. E aí a gente entra numa visão que é otimista também, mas ela é escapista, muito própria do cristianismo histórico, que vai enxergar que esse futuro é bom só depois que a gente morrer. Então é só lá na frente que as coisas vão melhorar. Então a gente joga é a pregação que o Abba falou aqui lá do centro da cidade, né? Essa pregação de que, se arrepende, aceita Jesus, tal, para quê? Para você poder ir para o céu e lá vai estar tudo certo. Mas isso trouxe um problema muito grave. A gente acaba achando assim, que quanto pior tiver o mundo, melhor, porque Jesus está voltando.
Então, não importa, os rios estão poluídos, o mar está todo sujo, né? A gente está acabando com a floresta, está tudo certo, Jesus está voltando. Eu escuto muito isso dos velhinhos, né? Os velhinhos falam, pastor, é o fim do mundo, Jesus está voltando, né? E eu tenho a impressão que a gente vai ficando velho, assim, talvez porque, sei lá, a gente vai tendo essa sensação, assim, né? E a gente olha ao longo da história, isso aconteceu com Lutero, isso aconteceu com o cara que fundou a nossa igreja, que é o Eduardo Carlos Pereira. Esses pessoas vão ficando mais velhos, eles vão tendo essa sensação, assim, parece que a gente está chegando no final do mundo. E a gente acaba jogando lá para frente essa esperança, né? E isso é uma visão otimista, mas ela gera outro problema, uma neurose de desempenho. Então, eu tenho que fazer tudo certo para poder ir para o céu. E a pessoa acaba ficando neurótica, querendo dar certo. Talvez você não tenha muito esse perfil, então você vai cair na segunda visão do futuro, que é a visão pessimista. Então, por exemplo, ela é muito própria da espiritualidade oriental, talvez do budismo, né? O que o budismo fala? Vida é sofrimento. Sofrimento é fruto do desejo. Se acabar o desejo, acaba o sofrimento. Não é isso? Nando Reis, né? Quando acaba com tudo, forma e escudo, espada e conteúdo, né? Espada e escudo, forma e conteúdo, né? Então ele fala, quando acabar tudo, acabou o sofrimento. Adeus dor. E aí o nirvana, o budismo vai falar do nirvana, né? A palavra nirvana quer dizer se extinguir, se apagar. Ou seja, quando o nosso ego até ele vai se desfazer no todo do universo. E aí se a gente está no todo, a gente está no nada, na verdade, né? Então acabou tudo. Essa é uma visão possível do futuro. Outra visão possível do futuro é a científica ateia, que vai olhar assim, não tem nenhum poder supranatural, né? Não tem nada sobrenatural, então tudo é natural. Então tudo que existe é essa realidade. Então se tudo que existe é realidade, então é tudo bioquímico, né? Não existe amor. Não existe esse negócio de amor, de paixão. O que é isso? Isso daí é bioquímica. São seus hormônios, né, jogando coisas nos seus neurônios para quê? Só para você poder perpetuar a espécie. Fazer com que seus genes continuem. Amizade, não existe amizade. É tudo uma questão biológica para a gente poder continuar avançando. Um dia, né, se tudo é energia, então um dia o sol vai morrer, vai acabar tudo, também tudo vai virar... Você percebe como que é igual essas duas visões? O budismo ele é uma visão meio que espiritual, né? Tipo, tudo vai virar um grande nada, assim, talvez de matéria. Essa visão ateia, né, científica, ela é bem material. Só que no final o resultado é o mesmo. Qual que é? Não tem sentido a vida. Então é uma visão pessimista. Só que quando a gente olha para o Apocalipse, a gente vê que meio que junta essas duas visões. Porque de um lado fala assim da extinção. Extinção de tudo aquilo que gera dor, conflito e sofrimento. Então, por exemplo, olha aí no teu texto, versículo 1 do capítulo 21. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. O que é o mar? O mar, você olha, mas o mar, né? Gosto tanto do mar. Domingo que vem, se Deus quiser, eu vou estar no mar, viu gente? Não tem culto, tá? Feriado, a gente vai emendar. Talvez você é uma pessoa que gosta do mar também, né? Então vá ver o mar, né? Aproveita. Mas diz aqui que não vai ter mar. Mas o que é isso? É simbólico. Por quê? Porque naquela cultura, mar era sinônimo de caos. Você não controla o mar. É uma força aleatória, uma força que você não consegue prever ela. Então ela destrói. Se você olhar o símbolo da nossa igreja depois, olha depois, tá? Você vai ver que do lado de fora da bússola tem umas ondas pretas. Eu tirei isso daí, na verdade, de um símbolo da cabala judaica, que é essa ideia de que Deus coloca ordem no caos, ele afasta o caos, ele afasta esse mar revolto. Então como é que fala? A cruz, né, a trindade ali no meio, ela está afastando o mar. É isso, não vai ter mais caos. É o fim das lágrimas, verso 4, ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Tudo que faz sofrer, tudo que traz tristeza, tudo que machuca, tudo que separa, não mais vai existir. É o fim da sede. Aquele que tem sede, darei de beber da água da vida. O que é a sede? Naquela cultura também,
Sede tem a ver com desejo, sim. É a ideia de que a gente tem uma vontade dentro da gente de ser saciado, de preencher um anseio, de acabar com um vazio, de extinguir uma falta. Mas ao contrário do budismo, não é que a gente vai extinguir essa falta porque nós vamos nos tornar seres não desejantes mais. Pelo contrário, quer dizer que todo desejo que a gente tem vai ser preenchido. Porque no fundo, todo desejo que você tem dentro de você é um anseio por Deus. O Santo Agostinho falava muito isso, né? Santo Agostinho, por exemplo, foi um cara que foi muito mulherengo quando ele era jovem, antes dele se converter. E aí ele joga a culpa em Deus, né? E fala assim: Deus, as tuas criaturas que o Senhor criou, né? Muito maravilhosas, me afastavam de ti. Mas o que é isso? Ele está falando assim, ó, até esse anseio sexual, né? E o Freud vai falar isso, né? Esse impulso de vida, né? Essa libido, na verdade é um impulso por Deus, é um desejo de Deus, de preencher um vazio, não vai mais ter sede. É o fim da religião, verso 22, olha que coisa louca, não vai ter templo. Por que não vai ter templo? Porque o John Lennon estava certo, né, quando ele cantou Imagine. Imagine there's no countries, it isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Ou seja, imagine que não há países, não é difícil, nenhum motivo para matar ou morrer e nenhuma religião também. Por quê? Porque o templo também é um símbolo do sistema religioso, dos sacrifícios, dos sacerdotes, desse lugar especial, dos rituais e das regras, mas no futuro a gente não vai precisar de mais nada disso, porque todo esse aparato religioso é um intermediário entre o homem e Deus, mas se a gente vai ver Deus face a face, não tem sentido ter templo. É o fim da escuridão, não vai ter sol, não vai ter lua, porque não vai ter noite. Isso significa o fim da maldade. É interessante, né, as crianças, cara, mesmo a gente tentando assim, não botar medo nelas, mas parece que chega uma certa idade que elas começam a ter medo do escuro. De onde vem isso? Essa coisa que dá medo, essa coisa que assusta, essa sombra, né? Que está dentro da gente, na verdade. E aí lá vai falar assim, como que essas coisas más elas não vão entrar, a gente não vai mais precisar ter medo. É o fim de toda maldição, capítulo 22, verso 3. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O que está falando aqui? É a linguagem da aliança. Lá no Antigo Testamento Deus falou assim, Deus deu regras, deu leis, falou assim, ó, se vocês obedecerem, vocês vão ser abençoados. Se vocês desobedecerem, vocês vão ser amaldiçoados. Mas aqui está falando assim, olha, não vai ter mais maldição, sabe por quê? Porque vai acontecer aquilo que o profeta Isaías e o profeta Ezequiel falou. O próprio Deus vai escrever a lei dele dentro do nosso coração. Então não vai ter mais maldição. Então, gente, a visão de João ela é desafiadora porque de um lado ele fala assim sobre extinção, sobre fim, de tudo que gera dor, conflito e sofrimento. Mas também fala de conquista daquilo que a gente deseja. A beleza. Então essa cidade ela é retratada como uma noiva enfeitada. Fala que ela brilha como se tivesse pedras preciosas. A proteção que a gente busca, a gente vai ter, por quê? Porque tem um muro alto na cidade, tem anjos, guardiões com espadas na porta. Os relacionamentos vão ser curados, por quê? Porque no centro de tudo vai ter uma praça principal, e nessa praça está a árvore da vida, que cura, e cura não só pessoas, cura nações. Ou seja, a visão de João, na verdade, ela torna a gente as pessoas mais pessimistas do mundo, sabia? O Evangelho faz isso com isso, ele torna a gente pessimista, porque a gente olha e a gente fala assim, cara, não tem sistema político que resolve esse mundo. Até que Jesus volte, nada que a gente fizer vai de fato resolver. Então a gente é pessimista. Só que ao mesmo tempo nós somos as pessoas mais otimistas do mundo, porque a gente sabe que sim, vai uma hora resolver tudo. Eu estava vendo um relato de uma moça que estava numa cadeira de rodas. E aí ela estava conversando com um amigo dela, que a coisa que ela mais ama era ir para o Aras, né, e ficar vendo os cavalos. O cara falou assim, por que você se tortura, né? Tipo, vendo aquilo que você não consegue fazer? Ela olhou para ele e falou assim, você não entendeu? Eu vou cavalgar de novo um dia. E eu vou dançar. E eu vou flutuar.
Porque existe essa esperança de que Deus vai renovar tudo que está quebrado, tudo que está partido. Então nós somos sim pessoas da esperança. A questão é, como que você participa desse futuro? Eu estou caminhando quase para o final, assim, repara que o futuro não é uma iniciativa nossa, ele vem de Deus. Por quê? Porque a cidade vem de Deus. Verso 2, capítulo 21. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu e vinha de Deus. Deus junta a esfera divina com a esfera humana, restaurando todas as coisas nele mesmo. Então assim, Deus pega o melhor que Ele criou, a criação, a natureza que é representada na fonte de água limpa, na árvore da vida, com o próprio ser humano restaurado, ressurreto. Ele junta tudo isso com o melhor que o ser humano cria, que é a cidade, relacionamentos, cultura, beleza, prosperidade. Então o teólogo falou assim, ela vem de Deus no sentido de que todo bem vem dele, tudo que a humanidade, tudo que é humanamente bom é melhor ainda quando há o reconhecimento de que dele procede. Tem uma banda que eu gosto bastante, chama Crombie, que eles poetizaram isso dessa forma, falando que Deus vai pegar tudo que a gente faz de bom. Então o Crombie canta assim: uma experiência que nos toque, uma placa que indique a direção, um remédio para sarar a dor, uma porta que se abra logo ali, uma fresta que ventile o ambiente, uma tranca que nos livre do ladrão, uma joia que nos sirva de enfeite, uma novidade que nos ilumine a escuridão, uma voz que cante uma bela cantiga, um dizer que nos alegre o coração, uma colcha de retalhos colorida, uma história que nos prenda a atenção. Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, a gente encontra no mesmo lugar. Ou seja, Deus junta aquilo que tem de melhor no ser humano, aquilo que tem de melhor nele mesmo. Por quê? Porque ele acaba com o mal, e aí ele consegue juntar. Sabe por que não vai ter mais lágrima na Nova Jerusalém? Sabe por quê? É porque no Getsêmani, Jesus chorou no teu lugar. Toda dor que você sente, toda angústia que você tem dentro de você, Ele carregou sobre si, para você ser consolado na Nova Jerusalém. Sabe por que na Nova Jerusalém ninguém mais vai ter sede? É porque na cruz Jesus teve sede, Ele clamou: tenho sede, para você poder beber do rio da água da vida. Sabe por que na Nova Jerusalém não vai ter mais escuridão? Porque quando Ele estava sendo crucificado, o texto bíblico diz que do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra, o sol se escondeu, e uma escuridão que quase dava para a gente tocar, cobriu o chão. Jesus carregou a escuridão nossa, para quê? Para que você pudesse estar na Nova Jerusalém com o sol brilhando. Sabe por que não vai ter mais templo na Nova Jerusalém? Porque quando Jesus suspirou, o último suspiro dele, Ele disse: está terminado. Diz que o véu do templo se rasgou do alto até embaixo. Aquilo que separava a gente de Deus acabou. E agora você tem livre acesso a Deus, você pode olhar Deus face a face. Sabe por que na Nova Jerusalém não vai ter mais nada debaixo da maldição de Deus? É porque lá na lei de Deus dizia que é maldito todo aquele que é crucificado, todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus subiu a árvore da maldição para você ter acesso à árvore da vida. É por isso que lá todas as coisas vão estar reconciliadas. Então, de que maneira você vive no presente para poder participar do futuro? Talvez você pode falar assim para mim: pô, pastor, mas isso também é escapismo, isso também é jogar a esperança lá na frente. Se você estiver pensando nisso, você ainda não entendeu o que eu estou dizendo. Por quê? Porque eu quero ler uma citação, está aí na tua liturgia, depois do texto bíblico. O Moltmann é um teólogo que ele fala assim, quem espera em Cristo não pode mais se contentar com a realidade dada, mas começa a sofrer devido a ela, começa a contradizê-la. Paz com Deus significa inimizade com o mundo, pois o aguilhão do futuro prometido arde implacavelmente na carne de todo o presente não realizado. Essa esperança torna a igreja cristã perpetuamente inquieta em meio às sociedades humanas, que querem se estabilizar como cidade permanente. Ela faz da comunidade cristã uma fonte de impulsos sempre novos,
para a realização do direito, da liberdade e da humanidade, aqui mesmo, à luz do futuro predito e que virá. Ou seja, ao invés de tornar a nossa espiritualidade o escape do futuro, o futuro prometido impele a gente a agir agora no presente. Porque tudo que é prometido no futuro, que a gente olha e não está realizado, é o que move a gente a fazer as coisas. Então, como é que isso acontece? Eu queria dar uns exemplos bem práticos. Por exemplo, Deus diz assim, Jesus fala, eu estou indo, eu vou preparar um lugar para vocês morarem. O texto bíblico diz que lá será a morada de Deus. Mas tem gente hoje que não tem onde morar, não é? Aí tem uma menina aqui da nossa igreja, a Bia, ela é arquiteta. A gente estava conversando outro dia, ela falou que ela entrou num coletivo de pessoas, de arquitetos e engenheiros, que eles compram casas abandonadas no centro da cidade, reformam essas casas e dão para pessoas que não têm onde morar, principalmente mulheres pretas, mães de família sozinhas, que não conseguem pagar um aluguel. E aí eles juntam 2, 3 numa mesma casa, um aluguel muito barato só para poder custear aquela casa, e aí eles dão lugar para as pessoas morar. O que é isso? Isso é sinal do reino de Deus. Reino de Deus é lugar de cura, não é? Aí tem um cara igual o Rafão, ali ele não é só forte, ele é um cara que cuida das pessoas. Eu fui lá uma vez, eu estava com uma dor, ele é fisioterapeuta, né? Eu estava com um torcicolo, fiz um monte de sessão de pilates ali com o Rafa, e eu vi o jeito que ele cuida das velhinhas, né? Muitas velhinhas. Com amor, com cuidado, com atenção. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de cuidado. E aí eu lembro que a Pamela falou para mim que desde que eles começaram a namorar, a ficar juntos, eles oram para que a clínica deles não seja só o ganha-pão, mas que possa ser um lugar que abençoe a vida das pessoas. Isso é reino de Deus. A gente tem a Fernanda aqui, que é enfermeira da saúde da mulher, lá em Vinhedo. E a Fer, ela acolhe mulheres que chegam, né, grávidas muitas vezes, perdidas, né, Fer? Algumas com vícios. E é muito fácil a gente olhar e julgar essas mulheres. A Fernanda, ela trata diferente, ela acolhe com, sem julgamento, de braços abertos, ela vai cuidar dessas mulheres. Porque o reino de Deus é um lugar de cura. Domingo passado eu estava pregando sobre como que o poder do Sheol, o poder do inferno, muitas vezes se manifesta quando ele sufoca, quando ele oprime a gente. Então o reino de Deus é um lugar onde o inferno não vai mais existir. Eu estava trocando uma ideia com o João, que é advogado, e ele falou para mim que ele estava quase desistindo da advocacia. Uma semana antes ele falou para a mulher dele, acho que eu vou parar com isso, porque eu não aguento mais a pressão. E sabe qual que é a área dele? Ele trabalha com criminal e trabalha com direito do consumidor, para ajudar a gente que está endividado a sair da dívida. Eu falei para ele, João, esse sufoco que você está sentindo, essa pressão, é porque não é fácil a gente meter a porta meter o pé na porta do inferno e tirar pessoas que estão dentro do inferno. É difícil. Então continua firme. O reino de Deus é um lugar onde a natureza vai ser restaurada. E a gente olha para o nosso mundo e o oceano está cheio de lixo, os rios, Amazonas, os rios estão secando. Tem gente que quer ficar negando isso, né? Tipo, não tem aquecimento global, mas, um monte de bicho morrendo, um monte de peixe morrendo, comunidades inteiras isoladas. Aí a gente tem a Raquel Arouca, né? Que entrou essa semana agora lá no grupo do WhatsApp, né? O Jonatas, a Raquel. A Raquel, ela é bióloga e ela tem uma ONG, né, que chama Renovar Nosso Mundo. Eles estão trabalhando diretamente na linha de frente lá com o pessoal que está isolado nas comunidades ribeirinhas. Isso é reino de Deus, cara. E aí talvez você fale assim para mim, pastor, mas eu tenho um trabalho burocrático, eu tenho um trabalho muito técnico, né? Eu sou do TI, eu sou engenheiro, eu sou vendedor. Cara, não importa o que você faz. Tudo que você faz, que é para a glória de Deus, nada que a gente fizer para glorificar a Deus, para trazer o reino de Deus, vai ser desprezado no mundo que há de vir. É por isso que Paulo, depois que ele conclui o capítulo mais longo, talvez, que ele escreveu, que é Coríntios 15,
onde ele fala da ressurreição, ele termina dizendo assim: diante de tudo isso, prezados amigos e amigas, permaneçam firmes, força, nada de desânimo, dediquem-se inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Então a minha oração nessa manhã, encerrando essa série de mensagens, é a oração do John Lennon em Imagine. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. E eu espero que você se junte a nós, para acreditar e para trazer esse novo mundo, esse novo céu, essa nova terra que vai vir. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Pai, não só por essa palavra, mas por toda essa série de mensagens, onde a gente pôde se debruçar no livro do Apocalipse, ó Deus. Eu peço que o Senhor nos dê uma nova visão de mundo, ó Pai. Que o Senhor nos dê um novo ânimo, ó Pai, uma nova esperança, ó Deus. Que essa igreja, meu Pai, não seja uma igreja só de discurso, ó Pai, mas ajuda a gente a encarnar, ó Deus, essa verdade que a gente acredita. Que cada um de nós aqui, meu Pai, seja capacitado pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, a fazer a diferença nesse mundo e a trazer o Teu reino, meu Pai, para essa terra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.